Um segundo. É tudo o que basta para mudar o curso da história ou acabar com uma vida no mundo de altos riscos do submundo de Nova York. A confiança é uma moeda que ninguém pode pagar. Mas para Sienna, uma empregada de mesa em dificuldades que tentava permanecer invisível, esse segundo veio acompanhado de um aroma. Não era o aroma de óleo de trufas caro ou carvalho vintage, mas sim o aroma forte e inegável de amêndoas amargas. Ela não conhecia o homem de terno. Não sabia que ele era o chefe mais temido da cidade. Só sabia que se ele tomasse aquele gole, seria um homem morto. Esta é a história da noite em que o vinho ficou vermelho e uma garçonete começou uma guerra. O ar dentro do Calm, o restaurante mais exclusivo da cobertura de Manhattan, sempre cheirava o dinheiro. Era uma mistura específica de couro importado, colônia forte e o cheiro metálico de torres de frutos do mar gelados. Para Sienna Brooks, cheirava a uma terça-feira exaustiva. Ela ajustou a cintura de suas calças pretas, certificando-se de que sua blusa branca estivesse bem passada. Ela trabalhava no Calum há 6 meses, mantendo a cabeça baixa, suas gorjetas altas e seu passado escondido. Ela não deveria estar ali. Uma garota com um diploma de química pela metade e um pai cumprindo 20 anos de prisão em Rikers Island, normalmente não servia Pinot Noir para senadores e gestores de fundos de hedge. A mesa 4 é sua hoje à noite, Brooks, o gerente de salão. Henry sussurrou, segurando seu braço com um pouco de força demais. Seu rosto estava pálido. Não estrague tudo. Se eles pedirem a lua, você encontrará uma escada. Sienna olhou para a mesa 4. Era o recanto privado nos fundos, protegido por cortinas de veludo. Quem é? Dante Cavallaro, Henry Hist e seus tenentes. Sienna sentiu uma gota fria de suor escorrer pela espinha. Todos em Nova York conheciam esse nome. A família criminosa Cavallaro não controlava mais apenas as docas. Eles controlavam as construtoras, os sindicatos e metade dos imóveis em Tribeca. Dante Cavallaro era a cabeça da cobra. Eu cuido disso, disse ela, mascarando o tremor na voz. Ela se aproximou da mesa com uma aparência serena. Havia 5 homens. 4 deles pareciam brigões enfiados em ternos Armani, pescoços grossos, juntas dos dedos marcadas por cicatrizes, olhos que examinavam as saídas. Mas o homem à cabeceira da mesa era diferente. Dante Cavallaro era mais jovem do que os tabloides faziam parecer, talvez com cerca de 30 anos. Ele usava um terno cinza escuro de 3 peças que lhe caía como uma armadura. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, e seus olhos eram da cor de café frio, negros intensos e totalmente indecifráveis. Ele não estava falando. Ele estava ouvindo o homem à sua direita, um cara corpulento com um bigode espesso chamado S. A remessa está atrasada, Dante. Estou te dizendo. Os russos estão enrolando. S estava dizendo com sua voz grave e rouca. Dante levantou a mão. A mesa ficou em silêncio instantaneamente. Ele olhou para cima, cruzando o olhar com Sienna. Água, disse ele. Sua voz era suave, um barítono que vibrava no ar. Claro, senhor, disse Sienna. Ela serviu a água com a mão firme, apesar do coração bater forte contra as costelas. Ela cresceu cercada por homens assim, os amigos de seu pai. Ela conhecia as regras. Seja invisível, seja rápida. Não ouvir nada. Ela recuou para a estação de serviço, observando à distância. O sommelier, um homem nervoso chamado Arthur, se aproximava com uma garrafa de vinho. Era um Roman Conti 1945. Aquela garrafa custava mais do que toda a mensalidade da faculdade de Siena. Arthur abriu a garrafa com as mãos trêmulas. Ele serviu uma pequena quantidade na taça de Dante para a degustação. Dante girou o líquido vermelho escuro. Ele não provou imediatamente. Ele o ergueu contra a luz, inspecionando a cor. A nova parceria, disse S, levantando sua própria taça, embora a sua ainda não tivesse sido servida. Assim que você aprovar a safra, Dante. Siena estava a 3 metros de distância, arrumando talheres em uma bandeja, quando a corrente de ar do ar-condicionado mudou. Ela carregava o cheiro da garrafa de vinho aberta em direção a ela. Ela congelou. Seu nariz sempre fora sensível. Na verdade, era uma maldição. Ela conseguia sentir o cheiro de umidade na parede antes mesmo do mofo aparecer. Conseguia sentir o cheiro do ozônio antes de uma tempestade. E por causa dos hobbies de seu pai no laboratório do porão, anos atrás, ela conhecia o cheiro de produtos químicos. O vinho tinha cheiro de uvas envelhecidas, carvalho e algo mais. Era um cheiro fraco, forte e adocicado como maçapão ou caroços de frutas esmagados, amêndoas amargas. A mente de Siena voltou rapidamente aos seus livros de química orgânica. Cianeto de potássio.
Quando dissolvido em uma solução ácida como o vinho, ele libera gás cianeto de hidrogênio. O cheiro é característico, mas 40% da população não consegue senti-lo geneticamente. Dante Cavallaro poderia ser um desses 40%. Arthur, o sommelier, recuou, curvando-se. Dante levou a taça aos lábios. O tempo pareceu distorcer-se. Siena olhou para S. O homem corpulento suava, com os olhos fixos na garganta de Dante. Ele não estava a olhar para o vinho. Estava à espera que ele engolisse. Se ela estivesse errada, seria despedida. Colocada na lista negra, talvez pior. Se ela estivesse certa e não fizesse nada, um homem morreria na sua frente. Dante, o criminoso. Dante, o assassino. Dante, o homem. A taça tocou seu lábio inferior. Não respire. O grito saiu de sua garganta antes que ela pudesse impedi-lo. Siena não pensou. Ela agiu. Ela correu os 3 metros, ignorando os olhares repentinos dos outros clientes. Assim que Dante inclinou a cabeça para trás, Siena se lançou. Ela não agarrou o copo, pois isso derramaria o conteúdo sobre ele. Ela agarrou a base da haste e bateu com força para o lado. A taça de cristal se estilhaçou contra a parede adjacente. O vinho tinto escuro espirrou como sangue sobre a toalha de mesa branca imaculada e na manga da jaqueta bege de S. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Em uma fração de segundo, 3 armas foram sacadas. O som das travas de segurança sendo desativadas ecoou na sala silenciosa. Siena se viu olhando para o cano de uma Glock 19 empunhada por um dos guarda-costas. Ela ficou paralisada, com o peito arfando e a mão ainda estendida. Dante não se moveu. Ele não recuou. Ele ficou sentado em sua cadeira, com a mão ainda levantada na posição de segurar um copo que não estava mais lá. Ele virou lentamente a cabeça para olhá-la. Sua expressão não era de raiva. Era assustadoramente calma. Dê-me uma razão, disse Dante suavemente. Por que eu não deveria deixar meus homens pintar a parede com seu cérebro agora mesmo? O vinho, Siena ofegou, as mãos tremendo enquanto apontava para a mancha vermelha no pano. Não cheire profundamente. Apenas uma lufada. Com licença. Cis levantou-se com o rosto roxo de raiva. Sua louca. Aquela garrafa custou $20.000. Ela está drogada, Dante. Olhe para os olhos dela. Ela é uma viciada. Sente-se, S. Dante ordenou sem olhar para ele. Ele manteve os olhos fixos em Siena. Explique. Cheirava a amêndoas, Siena sussurrou. Amêndoas amargas. Não a madeira, nem a fruta. Cianeto. A palavra pairou no ar como uma lâmina de guilhotina. O rosto de S passou de roxo para um branco fantasmagórico em uma fração de segundo. Isso é loucura. É uma garrafa estragada. Ela é louca. Dante levantou-se lentamente. Ele era mais alto do que parecia quando estava sentado. Ele se inclinou sobre a mesa. Ele pegou a garrafa de vinho que ainda estava aberta sobre a mesa. Se Dante disse, sua voz baixando uma oitava. Você escolheu esta garrafa. Você insistiu no 1945. Eu queria comemorar, chefe, Sal gaguejou. Não sei do que essa garota está falando. Dante olhou para a garrafa e depois para Siena. Você é químico. Eu estudei isso há muito tempo. Dante pegou um guardanapo, mergulhou-o na poça de vinho derramado sobre a mesa e o segurou cautelosamente à distância de um braço. Ele soprou o ar em direção ao nariz, exatamente como se ensina em um laboratório do ensino médio. Ele fez uma pausa. Olhou para S. Engraçado, disse Dante, com a voz desprovida de qualquer calor. Não me lembro do 45 ter notas de maçapão. Foi até o bolso do paletó. Foi um movimento desajeitado. Antes mesmo que S pudesse segurar o cabo da arma, o homem à esquerda de Dante, um gigante silencioso chamado Rocco, enfiou uma faca na mão de Sal, prendendo-a à mesa de mogno. S soltou um grito agudo e estridente. O restaurante entrou em caos. Os clientes gritavam, cadeiras arranhavam o chão. Esvaziem a sala, gritou Dante. Seus homens agiram instantaneamente, conduzindo os clientes aterrorizados para as saídas. Siena ficou paralisada no lugar, incapaz de desviar o olhar da faca na mão de si. Dante contornou a mesa. Ele não olhou para S. Ele caminhou direto para Siena. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu cheiro, pólvora, sândalo e o leve aroma metálico da adrenalina. Ele estendeu a mão e ela recuou, fechando os olhos, mas ele não a bateu. Ele segurou seu queixo com a mão, seus dedos ásperos, mas seu toque surpreendentemente gentil, forçando-a a olhar para ele. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Siena, ela sussurrou. Siena Brooks. Bem, Siena Brooks, disse Dante, passando o polegar pela maçã do rosto dela.
Você acabou de salvar minha vida e, ao fazer isso, arruinou a sua. Eu posso ir, ela gaguejou. Não direi nada, juro. Dante balançou a cabeça lentamente. Se não estava trabalhando sozinho. Cianeto não é uma arma de gangster. É uma arma de profissionais. Alguém queria que isso parecesse um ataque cardíaco. Se você sair deste prédio, estará morta em menos de 1 hora. O quê? Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu só não queria que você morresse. E agora estamos ligados um ao outro, disse Dante. Ele se virou para Rocco. Termine isso, S. Vamos levá-lo ao armazém e trazer a garota? Não, Siena recuou. Não, por favor, eu tenho que ir para casa. Meu gato. Esqueça o gato, disse Dante agarrando seu pulso. Ele a puxou em direção à saída da cozinha, enquanto sirenes começavam a soar à distância. Você está comigo agora. Quando eles atravessaram as portas da cozinha e entraram no beco frio de Nova York, Siena percebeu a verdade das palavras do narrador. O vidro se estilhaçou, assim como sua vida. Ela não era mais uma garçonete. Era uma testemunha, uma salvadora e um risco. Era propriedade da família Cavallaro. Dante a empurrou para dentro de um SUV preto que estava esperando e sentou-se ao lado dela. Dirija, disse ele ao motorista. Siena encolheu-se contra a porta, tremendo. Dante olhou para ela, as luzes da rua refletindo em seus traços marcantes. Pare de tremer, Siena. Se eu quisesse você morta, você não estaria respirando. Por quê? Ela perguntou sufocada. Por que eu? Dante tirou uma cigarreira prateada do bolso, mas não acendeu um cigarro. Ele apenas a girou entre os dedos. Por que, disse ele, olhando pela janela para a cidade que passava. Você é a única pessoa nesta cidade que viu um monstro e decidiu salvá-lo. Preciso saber por quê. O silêncio dentro do SUV blindado era mais pesado do que o revestimento de aço das portas. A cidade de Nova York passava embaçada pelas janelas escurecidas, com listras de neon âmbar e branco contra o asfalto molhado. Siena sentou-se encostada no painel de couro da porta, com os joelhos ligeiramente dobrados, tentando se fazer o menor possível. Dante Cavallaro sentou-se do outro lado do banco. Ele não estava olhando para ela. Ele digitava rapidamente em um BlackBerry seguro, seu polegar se movendo com uma precisão letal. A cada poucos segundos, as luzes da rua cortavam seu rosto, iluminando a mandíbula afiada e a mancha de sangue de S que havia respingado em sua manga branca. Para onde você está me levando? Perguntou Siena. Sua voz soava frágil, estranha aos seus próprios ouvidos. Dante não ergueu os olhos. Para algum lugar onde os amigos de S não possam encontrá-la, o que exclui seu apartamento, seu trabalho e qualquer lugar onde você já tenha usado um cartão de crédito. Preciso ligar para meu pai. Ela deixou escapar. Era uma mentira. Ela não podia ligar para ele. Ele estava em uma cela no bloco C da Ilha Riker. Mas ela precisava saber se Dante sabia disso. Dante parou de digitar. Ele virou a cabeça lentamente, o couro do assento rangendo. Quem é seu pai, Siena? Ela hesitou. A verdade era perigosa, mas uma mentira era fatal. Dante era um homem que cheirava mentiras como ela cheirava cianeto. Robert Brooks, ela sussurrou. Os olhos de Dante se estreitaram, um lampejo de reconhecimento passando pelo olhar frio de obsidiana. Robert Brooks, o químico de Hell's Kitchen, aquele que fabricava opioides sintéticos para a máfia irlandesa nos anos 90. Siena olhou para as mãos. Elas tremiam. Ele não era um criminoso. Era um pesquisador que foi explorado por homens maus. Assim como... Ela se conteve antes de dizer, assim como você, assim como eu. Dante terminou por ela. Um sorriso sombrio se formou no canto de sua boca. Você acha que sou manipulado, Siena? Eu sou a manipulação. Ele se inclinou para frente, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de seu tabaco caro e perigo puro encheu o carro. Então a garçonete tem pedigree. Isso explica o nariz. Seu pai era um gênio, embora fraco. Ele te ensinou. Ele me ensinou a prestar atenção, disse ela, encontrando uma súbita centelha de rebeldia. Ele me ensinou que as coisas que te matam geralmente têm um cheiro doce primeiro. Dante ficou olhando para ela por um longo momento, avaliando-a. Pela primeira vez, ela viu algo além de cálculo em seus olhos. Ela viu curiosidade. O chefe, o motorista, um homem de pescoço grosso chamado Vinny, interrompeu. Estamos nos aproximando do reduto. A cobertura da Torre Steinway. Vá para a garagem subterrânea, ordenou Dante recostando-se. E Vinny ligou para a equipe de limpeza da Calum. Quero essa toalha de mesa queimada. Quero os cacos desse vidro recolhidos. Se a polícia encontrar um vestígio desse cianeto, os federais estarão me perseguindo pela manhã. Entendido.
O carro desceu para as entranhas de um dos arranha-céus mais estreitos e altos de Manhattan. A garagem era uma fortaleza de concreto e câmeras de vigilância. Quando o carro parou, Rocco abriu a porta. "Suba!" ordenou Dante, segurando o cotovelo de Siena para guiá-la para fora. "Não tente fugir. Os elevadores exigem uma varredura biométrica. Você ficaria presa no saguão até que minha equipe de segurança decidisse se iria atirar em você ou prendê-la." Eles subiram no elevador em silêncio até o 8º andar. Quando as portas se abriram, Siena suspirou. A cobertura era menos uma casa e mais um museu do poder moderno. As paredes de vidro do chão ao teto davam vista para toda a extensão do Central Park, um retângulo escuro na grade brilhante da cidade. Os móveis eram de um minimalismo italiano austero, couro preto e mármore cromado. Era frio, bonito, mas sem vida. Dante foi direto para um bar e serviu 2 taças de um líquido âmbar. Ele não perguntou o que ela queria. Ele voltou e estendeu uma taça para ela. "Bourbon, Pappy Van Winkle, beba. Vai parar o tremor." Siena pegou a taça, seus dedos roçando os dele. A pele dele era quente. "Não estou tremendo." "Você está vibrando, Siena," ele disse suavemente. Ele tomou um gole de sua própria bebida, observando-a por cima da borda do copo. "Se foi meu chefe por 10 anos. Ele segurou minha sobrinha em seu batismo. Se ele mudou de lado, significa que alguém lhe ofereceu algo maior do que lealdade, ou ameaçou algo que ele ama mais do que sua própria vida. Por que você está me contando isso?" Siena tomou um gole. O bourbon queimou, acalmando agradavelmente seu estômago. "Porque você é a variável que eles não levaram em conta," disse Dante, caminhando até a janela e olhando para a cidade que ele governava. O assassino conhecia o vinho. Ele conhecia a safra. Ele sabia o momento certo. Foi um golpe perfeito. Mas ele não levou em conta uma garçonete com diploma em química orgânica e um pai condenado por crime. Ele se virou para encará-la, sua silhueta emoldurada pelas luzes da cidade. "Você me salvou, Siena. No meu mundo, isso cria uma dívida, mas também cria um alvo. Até eu descobrir quem deu aquela garrafa Etol, você não é uma convidada aqui. Você é uma prisioneira para sua própria segurança." Siena sentiu a armadilha se fechar. "Por quanto tempo?" "Pelo tempo que for necessário," disse Dante. Ele pousou o copo. "Rocco vai levá-la à suíte de hóspedes. Há roupas lá. Tome um banho. Lave o cheiro do restaurante. Temos uma longa noite pela frente." "O que vai acontecer hoje à noite?" ela perguntou, segurando o copo como um escudo. O rosto de Dante endureceu. "Hoje à noite vamos descobrir quem tentou matar o rei. E você, pequena química, vai me ajudar a analisar o veneno." A suíte de hóspedes era maior do que todo o apartamento de Siena no Queens. O banheiro era revestido de mármore branco e o chuveiro tinha 6 jatos diferentes. Ela ficou debaixo da água escaldante por 20 minutos, esfregando a pele até ficar rosada, tentando lavar a memória da faca atravessando a mão de S. Quando saiu, encontrou um conjunto de roupas disposto sobre a cama. Não era um uniforme, mas uma blusa de seda e calças sob medida. Eram caras. Muito caras. Ela se vestiu rapidamente e saiu para a sala principal. As luzes estavam abafadas. Dante estava sentado em uma enorme mesa de jantar de vidro. À sua frente havia um laptop, uma arma preta elegante e um pequeno saco plástico selado contendo um caco irregular da taça de vinho que ela havia quebrado. "Venha cá," disse ele, sem tirar os olhos do laptop. Siena se aproximou com cautela. Ela sentiu o cheiro de comida delivery, tailandesa, manjericão e pimenta. "Sente-se e coma." Ele apontou para uma caixa de pad thai. "Rocco me disse que você não comeu nada desde que seu turno começou às 4 horas. Siena sentou-se. Ela percebeu que estava morrendo de fome. Ela deu uma mordida, observando-o. "Você guardou o copo. Preciso saber a pureza." Dante disse que sal está indisponível no momento. "Meus homens estão fazendo perguntas a ele no porão. Ele está sendo teimoso. Ele fica gritando sobre o veneziano. Esse nome significa alguma coisa para você?" Siena parou com um macarrão pendurado no garfo. "O veneziano?" "Não, parece um hotel. É uma história de fantasmas," Dante murmurou. "Um velho assassino dos anos 70 que deveria estar morto." Ele empurrou o saco plástico em direção a ela. "Olhe para o resíduo no copo. Você disse que cheirava a amêndoas amargas. Alta concentração." Siena se inclinou em sua curiosidade científica, superando seu medo. Ela olhou para a mancha vermelha seca no caco de cristal. O cheiro era forte, mesmo a alguns metros de distância. Isso significa que a concentração era letal em segundos. Se você tivesse engolido apenas um gole, o ácido clorídrico em seu estômago teria reagido instantaneamente com os sais de cianeto. Falência respiratória em 1 minuto.
Parada cardíaca em 3. Ela olhou para ele. Não foi apenas um assassinato, Dante. Foi uma execução. Eles queriam que você sofresse, mas queriam que fosse rápido o suficiente para que você não pudesse falar. A mandíbula de Dante se contraiu. Se eu não puder falar, não poderei nomear meu sucessor. A família entrará em caos. Guerra civil. Ele olhou para ela, seus olhos procurando os dela. Você é inteligente. Inteligente demais para servir água para alguém como esse. A vida acontece, disse Siena defensivamente. Meu pai foi para a prisão. Minha mãe adoeceu. O dinheiro da mensalidade foi para as contas médicas. O diploma de química está em espera. Não mais, disse Dante. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um telefone. Não era dele. Um telefone descartável barato. Encontramos isso com Saul. Dante disse que tinha um número salvo e uma mensagem de texto enviada 5 minutos antes de você salvar minha vida. Ele deslizou o telefone pela mesa de vidro. Siena olhou para a tela. A mensagem dizia: o pássaro está no ninho, servindo o vinho agora. Mas foi o número que fez o sangue de Siena gelar. Ela não o reconheceu, mas o código de área não era de Nova York. Era 9414 Westchester. Esse é o código de área de Sing Sing. Ela sussurrou. Ou perto. Riker é 718, Dante a corrigiu. Mas a instalação Valhalla é 914. Por que isso importa? Por quê? Disse Dante, sua voz baixando para um grunhido perigoso. Rastreamos o sinal. O telefone que recebeu esta mensagem estava pingando em uma torre diretamente adjacente à instalação correcional da ilha Riker. Siena sentiu a sala girar. Meu pai está em Rikers. Eu sei, disse Dante. E isso cria uma coincidência muito interessante, não é? A filha do alquimista me salva. O sinal vai para a prisão onde o alquimista está detido. Você acha que meu pai está envolvido? Siena se levantou, empurrando a cadeira para trás. Isso é loucura. Ele está na solitária há 6 meses. Ele odeia a máfia. Ele odeia vocês pelo que fizeram à nossa família. O ódio é um motivador poderoso, disse Dante calmamente. Ele não se levantou. Apenas observou a reação dela. Sente-se, Siena. Não, meu pai é um homem bom que cometeu um erro. Homens bons não existem, disse Dante categoricamente. Apenas homens com interesses. Talvez ele tenha comprado sua liberdade com a minha vida. Talvez eles tenham prometido soltá-lo se ele lhes desse a fórmula de um veneno que não pudesse ser rastreado. O cianeto é rastreável, mas o sistema de entrega não, rebateu Dante. Como eles colocaram isso em uma garrafa selada de 1945 sem quebrar a rolha? Isso requer química, uma agulha especializada e um solvente que sela novamente a cera. Essa é a assinatura do alquimista. Siena congelou. Ele estava certo. Seu pai costumava falar sobre a integridade do recipiente, como introduzir compostos em recipientes selados sem quebrar o selo. Preciso falar com ele, disse Siena com a voz trêmula. Deixe-me falar com ele. Posso provar que ele não fez isso. Você não pode falar com ele, disse Dante. Ele se levantou e contornou a mesa até ficar bem na frente dela. Ele se erguia acima dela, irradiando calor e ameaça. Por que não? Porque disse Dante, olhando para seu BlackBerry, que acabara de vibrar novamente. Meu contato em Rikers acabou de me enviar uma mensagem há meia hora, durante o caos no restaurante. Houve um motim no Bloco C. Siena parou de respirar. Ele está ferido? Ele não está ferido, Siena. Dante disse com uma expressão indecifrável. Ele se foi. Se foi como se estivesse morto. Foi-se como desaparecido, disse Dante. Robert Brooks não está mais em sua cela. Há um buraco na parede da enfermaria e 2 guardas mortos. Seu pai fugiu, Siena. Ou alguém o fez fugir. Dante se aproximou, prendendo-a contra a borda da mesa. Ele colocou as mãos no vidro de cada lado da cintura dela. Então agora tenho que perguntar novamente e pensar com muito cuidado antes de responder. Dante sussurrou com o rosto a centímetros do dela. Você me salvou porque quis, ou porque sabia que o plano havia mudado e precisava se aproximar de mim. Eu não sabia, chorou Siena, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Juro que não o vejo há 1 ano. Dante estudou o rosto dela. Ele olhou para as lágrimas, o pânico genuíno em suas pupilas dilatadas. Ele levantou a mão e enxugou uma lágrima de sua bochecha com o polegar. O gesto era confusamente íntimo para um homem que estava praticamente acusando-a de traição. Eu acredito em você, disse ele suavemente. O que torna isso muito pior. Por quê? Porque se ele fugiu esta noite e o ataque aconteceu esta noite, eles estão conectados. Alguém tem seu pai e tentou me matar. Dante deu um passo para trás, sacando uma arma do cinto e verificando o tambor. Calce os sapatos, Siena. Para onde vamos? O esconderijo não é mais seguro. Se eles têm seu pai, sabem sobre você.
E se sabem sobre você? De repente, as luzes da cobertura piscaram e se apagaram. Todo o apartamento mergulhou na escuridão. O zumbido eletrônico do sistema de casa inteligente foi desligado. Abaixe-se! Gritou Dante. Ele derrubou Siena no chão, bem quando a janela de vidro do chão ao teto se estilhaçou para dentro. Uma chuva de balas atravessou a sala, destruindo o sofá de couro onde eles estavam segundos atrás, repelindo linhas que caíam do telhado. Figuras escuras em equipamento tático balançaram pela janela quebrada, recortadas contra as luzes da cidade. Dante rolou, cobrindo o corpo de Siena com o seu. Ele disparou 2 tiros na escuridão. Pop, pop! E uma das sombras caiu. Rasteje até a cozinha! Gritou Dante por cima dos tiros. Vá agora! Siena rastejou pelo chão com o vidro cortando suas palmas. O cheiro de amêndoas amargas havia desaparecido, substituído pelo cheiro de cordite e sangue. A guerra havia começado, e ela estava bem no meio da zona de morte. A cozinha da cobertura era um elegante corredor de morte de aço inoxidável. As balas ricocheteavam nas bancadas de mármore, fazendo estilhaços de pedra voarem como estilhaços. O barulho era ensurdecedor, uma sinfonia caótica de vidros se quebrando e tiros automáticos. Dante mantinha a mão firmemente na nuca de Siena, mantendo-a abaixada. Eles estavam encolhidos atrás de um enorme refrigerador industrial. Sua respiração era constante, rítmica, um contraste gritante com a de Siena, que respirava em suspiros curtos e aterrorizados. Rocco! Gritou Dante em seu fone de ouvido. Situação. São muitos, chefe. A voz de Rocco chiava, soando tensa. Eles desceram do telhado, explodindo as portas da varanda. Estou segurando o corredor, mas não posso segurar para sempre. Vá para o elevador de serviço, ordenou Dante. Negativo, disse Rocco. Uma rajada de tiros o abafou por um segundo. Eles cortaram a energia. Estamos presos. Vou ganhar tempo para você. Pegue a rampa. Rocco, vá resgatar a garota. A linha caiu. Siena olhou para Dante. Por uma fração de segundo, a máscara do mafioso implacável Down caiu, revelando um lampejo de dor crua. Rocco não era apenas um guarda-costas. Ele era família. Mas a máscara voltou ao lugar instantaneamente. Levante-se! Ordenou Dante, puxando Siena para que se levantasse. Vamos embora. Para onde? Siena gritou, recuando quando uma bala perfurou a porta da geladeira a centímetros de seu rosto, espirrando leite condensado neles. Estamos no 8º andar. A calha de lavanderia, disse Dante, arrastando-a em direção a um armário estreito nos fundos da cozinha. Ele chutou a porta para abri-la. Dentro havia uma escotilha de metal usada para enviar roupas de cama para a equipe de limpeza no porão. Era apertada, escura e cheirava a detergente velho. Você deve estar brincando, gaguejou Siena. É uma queda direta até o carrinho de lavanderia do subsolo, disse Dante. Ele guardou a arma e pegou um monte de aventais de chefe pendurados em um gancho. Enrolou-os nas mãos e nos braços. Eu vou primeiro para verificar o patamar. Conte até 3 e depois me siga. Mantenha os braços cruzados sobre o peito. Não respire até chegar ao chão. Dante, eu não consigo. Ele agarrou o rosto dela, suas mãos ensanguentadas emoldurando as bochechas dela. A intensidade em seus olhos escuros a silenciou. Você salvou minha vida hoje à noite, Siena. Agora, deixe-me salvar a sua. Pule. Ele não esperou por uma resposta. Ele se jogou no vazio metálico escuro. Siena ficou sozinha no armário. Os tiros estavam ficando mais altos. Ela podia ouvir botas pesadas esmagando o vidro na sala de estar. Eles estavam chegando. 1, 2, 3. Ela fechou os olhos e pulou. O deslize foi uma terrível e claustrofóbica névoa de atrito e velocidade. O metal rangia ao seu redor. Ela ganhou velocidade, o ar passando por seus ouvidos, gritando na escuridão. Quando ela pensou que iria vomitar devido à força G, ela foi lançada para o ar aberto. Ela caiu com força sobre algo macio, mas firme, uma pilha de sacos de lona pesados para lavar roupa. Dante já estava lá, puxando-a para fora do carrinho antes mesmo que ela pudesse recuperar o fôlego. Ande! Ele sussurrou. Eles estavam no subsolo, um labirinto de concreto com tubos e geradores zumbindo. Estava quente ali embaixo, com cheiro de graxa e ozônio. Meu carro está na garagem VIP, disse Dante, conduzindo-a por um labirinto de tubos, mas eles terão isso coberto. Precisamos de outro caminho. Eles chegaram a uma pesada porta de aço marcada com manutenção. Dante atirou na fechadura com um tiro certeiro e a abriu com um chute. Dentro da garagem, reinava o caos. O alarme de incêndio estava tocando agora. Sprinklers choviam sobre Ferraris e Bentleys que valiam milhões de dólares. Dante examinou as fileiras. Lá,
Ele apontou para uma van Ford Econoline cinza indefinida estacionada no canto. Havia uma inscrição lateral dizendo encanamento e aquecimento. Uma van de encanador? Siena perguntou, limpando a fuligem da testa. Não é uma van de encanador, Dante disse, correndo em direção a ela. Ele tirou uma chave debaixo do pneu. É um carro limpo, com revestimento de Kevlar indetectável nas portas. Motor de 500 cavalos sob o capô. Ele abriu as portas traseiras. Entre atrás. Fique abaixada até eu dizer. Siena se esgueirou para a parte de trás da van, entre canos e caixas de ferramentas. Dante pulou no banco do motorista. O motor rugiu ao dar a partida. Não com o barulho de uma van de trabalho, mas com o rugido profundo e gutural de um motor de corrida, ele arrancou do lugar assim que as portas do elevador da garagem se abriram. 3 homens em equipamento tático saíram, levantando rifles de assalto. Segure-se, gritou Dante. Ele não mirou na rampa de saída. Ele mirou nos atiradores. Siena gritou quando a van avançou. Dante desviou no último segundo, atingindo o atirador da frente e fazendo os outros mergulharem atrás de um pilar de concreto. As balas atingiram a lateral da van, soando como granizo em um telhado de zinco, mas o revestimento reforçado resistiu. Dante engatou a marcha da van e subiu a rampa de saída, quebrando a barreira de madeira e saindo na 57th Street. A cidade estava molhada e embaçada pela chuva. Sirenes soavam em todas as direções, convergindo para a torre que eles acabavam de deixar. Dante atravessou o trânsito com a precisão de um cirurgião, passando por sinais vermelhos e derrapando nas curvas, colocando distância entre eles e as ruínas fumegantes de sua cobertura. Ele dirigiu por 20 minutos em silêncio, verificando os espelhos constantemente, tomando uma rota complicada que voltava 3 vezes sobre si mesma para garantir que não estivessem sendo seguidos. Finalmente, ele diminuiu a velocidade. Eles estavam indo para o norte, cruzando a ponte da Willis Avenue para o Bronx. O brilho de Manhattan desapareceu atrás deles, substituído pelas sombras industriais de armazéns e estaleiros. Você pode vir para a frente agora, disse Dante com a voz áspera. Siena rastejou entre os bancos e sentou-se no banco do passageiro. Suas mãos tremiam incontrolavelmente novamente. Ela olhou para Dante. Ele estava olhando para a frente com a mandíbula cerrada. Sangue escorria pela camisa social branca do lado esquerdo, logo acima do quadril. Você está sangrando, ela sussurrou. É só um arranhão, disse ele com desdém. Apenas um ferimento superficial. É muito sangue para um arranhão, Dante. Já tive pior. Ele olhou para ela. Você está ferida? Não, só acho que deixei minha alma no 86º andar. Dante soltou uma risada curta e seca. Você se saiu bem, Siena. A maioria das pessoas fica paralisada. Você agiu. Para onde estamos indo? Meu mundo pegou fogo esta noite. Dante disse, seus olhos examinando as ruas escuras do Bronx. Sal me traiu. Minha fortaleza está comprometida. Alguém está com seu pai. Não podemos confiar nos esconderijos. Precisamos ir para algum lugar que ninguém sabe que existe. Ele virou a van em um beco estreito atrás de um prédio antigo de tijolos com janelas tapadas com tábuas. Uma placa desbotada acima da porta dizia Richie's Apothecary. Estima 1920. O que é este lugar? Perguntou Siena. O primeiro negócio do meu avô. Dante disse, desligando o motor. Antes das drogas, antes das armas, os cavaleiros eram farmacêuticos, legítimos. Ninguém entra aqui há 30 anos. Está fora da rede. Sem câmaras, sem internet, sem aquecimento. Ele virou-se para ela. A escuridão do beco pressionava-os. Bem-vinda à casa. A carrinha Ford Econoline parou com um barulho num beco desolado no sul do Bronx. O motor morreu, substituído pelo tamborilar incessante da chuva contra o teto de metal. Dante não se moveu. Ele segurou o volante com os nós dos dedos brancos, a respiração ofegante. A adrenalina que havia alimentado sua fuga estava evaporando, deixando para trás a fria realidade de um ferimento à bala. Chegamos, ele disse com dificuldade. A farmácia do Richie, o lugar do meu avô. Ninguém procura por ela há 30 anos. Ele saiu cambaleando, digitando um código em um teclado oculto. A porta de aço rangeu ao se abrir, revelando um espaço que cheirava a lavanda seca pelo tempo, papel velho e poeira. Dante acionou um disjuntor e uma única fileira de lâmpadas nuas acendeu, iluminando fileiras de potes âmbar vazios. Ele deu 3 passos antes que seus joelhos cedessem. Dante, Siena se lançou segurando seu peso. Ele era pesado, uma parede de músculos densos e calor. Ela o guiou até um banquinho de madeira. Estou bem, ele mentiu,
pressionando a mão contra o lado do corpo. Sangue escorria por entre seus dedos, manchando o jaleco cinza roubado. Você está entrando em choque, Sienna disse bruscamente, o medo se transformando em foco clínico. Onde está o kit? Na sala dos fundos, debaixo do assoalho. Sienna pegou a caixa de metal e uma garrafa de vodka forte. Quando ela voltou, Dante havia desabotoado a camisa. O ferimento em seu lado esquerdo era um sulco irregular e profundo. Sangrava lentamente, mas era profundo. Tenho que suturar, disse ela com a voz trêmula. Despeje a vodka. Dante não hesitou. Ele molhou o ferimento. Seu corpo ficou rígido. Um grunhido gutural saiu de sua garganta, mas ele não se afastou. Sienna se ajoelhou entre seus joelhos, enfiando a agulha. Fale comigo. Dante ofegou, com gotas de suor na testa. Conte-me sobre o alquimista. Ele não era um criminoso, disse Sienna, perfurando sua pele. Perfure, puxe. Não, ele era professor. Minha mãe ficou doente, precisávamos de dinheiro. Ele fez um trabalho para a máfia para pagar a quimioterapia. Apenas um. Mas o diabo nunca te deixa ir depois de um trabalho. Ela deu o último ponto e colocou uma gaze sobre o local. Pronto, ela olhou para cima. Dante estava olhando para ela. A dor em seus olhos de obsidiana competia com uma curiosidade sombria e intensa. Ele estendeu o polegar áspero, afastando uma mecha de cabelo de sua bochecha. O toque enviou uma descarga elétrica direto para o seu âmago. Você tem as mãos de uma cirurgiã, ele sussurrou, e os olhos de uma sobrevivente. Por que você me salvou, Sienna? Você poderia ter me deixado beber. Não sei. Ela respirou, presa no olhar dele. Talvez eu esteja cansada de ver a morte vencer. Dante se inclinou. O ar na sala empoeirada desapareceu. Você deveria ter medo de mim. Eu sou bom. Ele a beijou. O beijo tinha gosto de cobre e vodka. Uma colisão desesperada. Sienna agarrou seus ombros nus, se firmando em seu calor. Por um momento, a guerra lá fora não existia. Havia apenas o homem que a havia sequestrado e a inegável atração magnética entre eles. Dante se afastou abruptamente, apoiando a testa na dela. Não podemos. Você é a vantagem. Se eu ficar fraco, nós dois morremos. Ele abotoou o casaco, mascarando a vulnerabilidade. Caminhou até a janela, espreitando através das tábuas. Precisamos pensar. A mensagem no celular de S. O pássaro está no ninho. Sienna ficou fria. Dante. Meu pai nunca me chamou de Sienna. Seu apelido para mim era Passarinho. Dante congelou. Ele se virou lentamente. Se a mensagem se referia a você, então eles não estavam dizendo ao seu pai que ele estava seguro. Estavam dizendo que você estava em posição. Eles me usaram. Sienna percebeu o horror que se aproximava. Eles sabiam que eu tinha o faro. Sabiam que eu verificaria o vinho. Não era um assassinato. Era um cavalo de Troia para me levar à sua casa. Eles queriam você, disse Dante sombrio, porque você é a chave para o que quer que seu pai esteja escondendo. De repente, o silêncio foi quebrado. O antigo telefone de disco na bancada, há décadas fora de uso, tocou alto na sala silenciosa. Dante olhou para ele. Eles foram descobertos. Ele pegou o fone. Fale. Uma voz distorcida respondeu. Olá, Dante. Acredito que você tenha algo que me pertence. Traga a garota para o Navy Yard. Doca 4, meia-noite. E se eu não tiver, então te envio a cabeça do alquimista em uma caixa. Dante desligou. Ele olhou para Sienna, seu rosto endurecendo como pedra. Quem era? Ela perguntou. O veneziano, disse Dante. Meu tio, e temos 1 hora para nos prepararmos para a guerra. O Brooklyn Navy Yard era uma cidade fantasma de ferro enferrujado e madeira podre, castigada pela chuva gelada implacável. O East River parecia óleo preto agitando-se violentamente contra as estacas. Dante estacionou a van a 600 metros de distância, escondida atrás de uma pilha de contêineres. Ele verificou sua arma uma última vez, uma Sig Sauer P-26 que havia recuperado de um compartimento secreto na farmácia. Ele entregou uma pistola menor, um revólver de cano curto, para Sienna. Tem 6 tiros, disse ele com voz baixa e sem emoção. Não tem segurança. Você aponta e puxa o gatilho. Não hesite. Sienna pegou o metal frio em suas mãos. Parecia pesado, um peso físico da linha que ela estava prestes a cruzar. Nunca disparei uma arma. Mire no centro da massa, disse Dante. Ele olhou para ela e seu olhar suavizou por uma fração de segundo. Ele estendeu a mão, segurando a nuca dela, puxando sua testa contra a dele. Se as coisas derem errado, se eu cair, você corre. Não olhe para trás. Desapareça. Não vou embora sem meu pai, ela sussurrou. Então vamos buscá-lo. Eles se moveram pelas sombras do estaleiro, passando de um abrigo para outro. O Dick 4 era um enorme armazém cavernoso com paredes de metal corrugado.
A luz se espalhava por uma fresta nas portas deslizantes da baía. O interior do espaço era vasto e cheirava a diesel e água do mar. No centro, iluminado por luzes portáteis de construção, havia uma cena saída diretamente de um pesadelo. Robert Brooks estava amarrado a uma cadeira de metal. Ele parecia mais velho do que Sienna se lembrava. Seu cabelo estava branco, seu rosto machucado, seus óculos faltando. Ele estava tremendo. Em pé ao lado dele estava um homem com um sobretudo bege impecável, segurando uma bengala com um cabo de prata. Ele era mais velho, talvez 60 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Lucio Cavallaro, o veneziano. Ao redor deles estavam 6 homens armados, mercenários, a julgar pelo equipamento. Tecnologia militar de ponta. Não era uma gangue de rua, era um exército privado. Dante entrou na luz, com as mãos estendidas para os lados, mostrando que ainda não estava sacando sua arma. Lúcio, a voz de Dante ressoou pelo armazém. O homem mais velho sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Dante, meu sobrinho favorito, você está com péssima aparência. Esse lado está sangrando de novo, Dante disse, caminhando firmemente para a frente. Sienna ficou nas sombras de uma empilhadeira a 6 metros atrás, com a arma tremendo em sua mão. Eu não pretendia matá-lo no restaurante, Lúcio disse, apoiando-se em sua bengala. Eu pretendia testá-lo para ver se você havia perdido sua vantagem. E você tem Dante. Você deixou uma garçonete desarmar meu melhor plano. Por quê? Dante parou a 3 metros de distância. Você se aposentou. Você tem a vila em Como. Você tem o dinheiro. Não se trata de dinheiro. Lúcio perdeu a compostura. Ele bateu com a bengala em uma caixa próxima. Trata-se de respeito. Você administra esta família como uma corporação. Você faz acordos com os russos, com os chineses. Você esqueceu quem nós somos. Somos cavaleiros. Não negociamos. Nós conquistamos. Ele gesticulou para Robert Brooks. Então, decidi reiniciar o jogo. Matar você. Incriminar os russos usando o cianeto, um dos seus favoritos, e retomar o controle. E a garota? Perguntou Dante, seus olhos piscando em direção às sombras onde Sienna se escondia. Pontas soltas. Lucio deu de ombros. Ela tem o nariz, uma anomalia genética. Perigosa, assim como o pai dela. Robert Brooks levantou a cabeça. Seu lábio estava cortado. Sienna, corra, ele sussurrou. Lúcio se virou e deu um tapa no rosto do velho. Alquimista silencioso. Sienna engasgou. O som foi fraco, mas no armazém ecoante foi o suficiente. A cabeça de Lúcio se virou rapidamente para a empilhadeira. Traga-a para fora. 2 mercenários se moveram em direção ao esconderijo de Sienna. Ela entrou em pânico. Ela saiu, levantando o revólver. Não me toque, ela gritou. Lúcio riu. Olha só, o passarinho tem garras. Abaixe a arma, minha querida, ou eu coloco uma bala no joelho do seu pai. Um dos mercenários apontou seu rifle para a perna de Robert. Sienna congelou. Lentamente, ela abaixou a arma. Um mercenário a arrancou de sua mão e a empurrou para frente até que ela ficasse ao lado de Dante. Tão romântico. Lucio zombou, circulando-os. O rei e a pornografia. Sabe, Dante, eu esperava que você a sacrificasse. É o que seu pai teria feito. Meu pai era um monstro, disse Dante friamente. E você também é. Eu sou um mal necessário, respondeu Lúcio. Ele tirou um isqueiro dourado do bolso e o abriu. Ele olhou para uma pilha de caixotes perto da parede marcados como materiais perigosos. Sienna, disse Dante, com uma voz incrivelmente calma. Você se lembra do que me disse sobre o cheiro de amêndoas amargas? Sienna olhou para ele confusa. Sim, o que acontece? Dante continuou olhando nos olhos dela. Quando você mistura cianeto de potássio com um oxidante, como, digamos, a água sanitária industrial que está naquela palete ali. Os olhos de Sienna se voltaram para a palete atrás de Lucio. Barris azuis, hipoclorito de sódio, água sanitária industrial usada para limpar cascos de navios. Mas não havia cianeto ali, apenas água sanitária. Então ela viu. No chão, perto da água sanitária, havia um saco derramado de pó branco, de onde os mercenários estavam movendo a carga. Não era cianeto. Estava rotulado como fertilizante de nitrato de amônio. Dante não entendia de química. Ele estava adivinhando, mas sinalizava para ela usar o ambiente. Alvejante e amônia, gás cloramina, ou se o nitrato de amônio fosse misturado com combustível. Dante, ela sussurrou. O chão está molhado. Combustível diesel. Dante sorriu. Era um sorriso assustador de lobo. Lucio, gritou Dante. Você quer o jeito antigo? Tudo bem. Vamos fazer do jeito antigo. Dante não pegou sua arma. Ele pegou seu isqueiro.
Lúcio parecia confuso. O que você está fazendo? Queime tudo, disse Dante. Ele jogou o isqueiro. Não em Lúcio, mas na poça de combustível diesel que vazava da velha empilhadeira atrás da qual Siena estava se escondendo. O combustível pegou fogo instantaneamente. Uma linha de fogo correu pelo chão de concreto. Não atingiu a água sanitária. Atingiu a pilha de trapos velhos e oleosos e paletes de madeira ao lado do nitrato de amônio. Fogo! Gritou um mercenário. Matem-nos! Gritou Lúcio. Mas a distração funcionou, pois as chamas se alastraram, criando uma parede de calor e fumaça. Dante se moveu. Dante não foi atrás de Lúcio. Ele mergulhou em direção a Siena e seu pai. Ele derrubou os dois, derrubando a cadeira e protegendo-os com seu corpo enquanto os mercenários abriam fogo. As balas ricocheteavam no chão de concreto ao redor deles. Fiquem atrás da coluna, gritou Dante, arrastando Robert pelo colarinho enquanto empurrava Siena em direção a uma grossa viga de concreto. O armazém estava se enchendo de fumaça preta. O fogo se espalhava rapidamente, lambendo os barris de produtos químicos. A água sanitária. Siena tossiu, com os olhos lacrimejantes. Se o fogo derreter aqueles barris de plástico, a fumaça vai nos matar antes das balas. Então temos que ser rápidos, disse Dante. Ele saiu de trás da coluna e disparou 3 tiros. 2 mercenários caíram. Fiquem abaixados, ordenou ele. Dante correu para dentro da fumaça. Ele era uma sombra, um fantasma se movendo através da névoa. Ele conhecia esse jogo. Os homens de Lúcio eram soldados pagos. Eles lutavam com táticas e cobertura. Dante lutava com raiva. Siena desamarrou as mãos do pai com dedos trêmulos. Pai, você está bem? Siena! Robert chorou, abraçando-a. Sinto muito. Eu tinha que fazer isso. Eles disseram que iriam matá-lo se eu não fizesse. Tudo bem. Ela o acalmou, procurando uma arma pela sala. Ela viu seu revólver de cano curto no chão, a 3 metros de distância. Fique aqui. Siena rastejou em direção à arma. O calor estava intenso agora. Os barris plásticos de alvejante estavam começando a entortar. De repente, uma mão agarrou seu tornozelo. Ela gritou enquanto era arrastada para trás. Lúcio estava em pé sobre ela, com o rosto contorcido em uma expressão de ódio. Ele havia perdido sua bengala. Ele segurava uma pistola prateada apontada para a cabeça dela. Você arruinou tudo, cuspiu Lúcio. Sua bruxinha! Ele armou o cão. Bam! O corpo de Lúcio se contorceu, mas ele não caiu. Ele olhou para o peito. Não havia sangue. Ele olhou para cima. Dante estava do outro lado do fogo, com a arma levantada, mas Dante estava sem munição. O ferrolho estava travado. Lúcio soltou uma risada rouca. Vazio. Ele apontou a arma para Dante. Adeus, sobrinho. A mão de Siena encontrou o revólver no chão. Ela rolou de costas. Ela não pensou no recuo. Ela não pensou na moralidade. Ela pensou na taça de vinho. Ela pensou no homem que havia costurado seu próprio ferimento em uma farmácia. Ela mirou no centro da massa. Crack, crack. Ela puxou o gatilho 2 vezes. Lúcio cambaleou para trás. 2 flores vermelhas apareceram em seu sobretudo bege. Ele olhou para Siena com os olhos arregalados de choque. Ele abriu a boca para falar, mas só saiu sangue. Ele caiu para trás, aterrissando no derramamento químico que se misturava lentamente com a espuma de incêndio. O armazém gemeu. O telhado de metal estava se deformando com o calor. Dante! Gritou Siena. Dante correu até ela. Ele a puxou para cima e então agarrou seu pai. Temos que ir. A fumaça. Eles tropeçaram para fora do armazém na noite fria e chuvosa, bem quando os barris dentro dele se romperam. Uma nuvem de gás verde amarelado e acre saiu pelas portas da baía, misturando-se com a fumaça preta. Eles correram até seus pulmões arderem, desabando atrás da pilha de contêineres onde a van estava escondida. Dante se inclinou contra o metal, ofegando por ar, segurando o lado do corpo. Os pontos definitivamente haviam se rompido. Sangue fresco manchava seu casaco. Siena sentou-se no asfalto molhado segurando a mão do pai, mas seus olhos estavam em Dante. Ele olhou para ela. A chuva lavou a fuligem de seu rosto. Ele parecia exausto, machucado e mais vivo do que ela jamais o tinha visto. Ele caminhou até ela e se ajoelhou, ignorando a dor. Ele pegou suas mãos, que agora estavam manchadas com óleo de arma e resíduos. Você não fugiu, disse ele suavemente. Eu disse a você, respondeu Siena com voz firme. Estou cansada de ver a morte vencer. Dante olhou para Robert Brooks. Robert, você é um homem morto. O alquimista morreu naquele incêndio. Você entende? Robert assentiu, engolindo em seco. Eu entendo. Vou te ajudar, disse Dante. Suíça ou a feroz Patagônia,
algum lugar onde ninguém procure. Você terá dinheiro, você terá segurança, mas nunca poderá voltar para Nova York. Robert olhou para Siena e minha filha. Dante voltou seu olhar para Siena. A intensidade do olhar a fez tremer, apesar do calor do fogo distante. Ela tem uma escolha, disse Dante. Ela pode ir com você, desaparecer, recomeçar. Ou Siena perguntou. Ou ela fica, disse Dante. Comigo nos escombros. Siena olhou para o pai. Ela viu o amor ali, mas também viu a distância. Ele pertencia a um passado que já havia se ido. Então ela olhou para Dante, o homem que a salvou, o homem que ela salvou, o homem que tinha gosto de perigo e cheirava a tempestade. Ela percebeu que a garçonete que servia a água no Callum também tinha desaparecido. Ela tinha morrido queimada naquele armazém. Pai, ela disse suavemente, beijando a bochecha do pai. Vá ser livre. Robert Brooks olhou para Dante e depois para a filha. Ele viu a mudança nos olhos dela. A determinação que não estava lá ontem. Tenha cuidado, passarinha. Ele sussurrou. Robert caminhou em direção à van. Dante se levantou e estendeu a mão para Siena. Não há volta depois disso, Siena. Você será o alvo. Você será a fraqueza que eles tentarão explorar. Você nunca estará segura. Siena pegou a mão dele. Ela se ergueu até ficar cara a cara com o demônio de Nova York. Ela inclinou-se, roçando os lábios na orelha dele. Deixe-os tentar, sussurrou ela. Agora sei como misturar o veneno. Dante passou o braço pela cintura dela, puxando-a contra si. Ele beijou-a, não com desespero desta vez, mas com uma promessa possessiva e ardente. Atrás deles, o armazém desabou com um estrondo, lançando faíscas em espiral no céu negro. Mas nenhum dos dois olhou. Eles estavam apenas olhando um para o outro. O rei tinha sua rainha, e a cidade era deles para conquistar. Siena Brooks não apenas sentiu o cheiro do cianeto. Ela inalou a escuridão de um mundo que nunca deveria ter entrado. De garçonete nas sombras, a mulher ao lado do trono, sua jornada prova que, no jogo do poder, a química é a arma mais perigosa de todas. Ela salvou o monstro e, em troca, ele lhe deu o reino. Mas lembre-se, todo reino é construído sobre cinzas. O que você teria feito? Teria deixado o copo tocar os lábios dele? Ou teria começado uma guerra? Me conte nos comentários abaixo. Se você gostou dessa história de traição, ciência e romance sombrio, clique no botão curtir. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder a próxima história. Até a próxima. Cuidado com o que você